Algumas igrejas usam o medo e o terror psicológico para que seus membros não saiam e nem procurem outro lugar para frequentar. Tem lugares aí que são tão radicais que deixam de ser igrejas do Senhor e passam a ser seitas diabólicas. Vemos aí falsas igrejas que são exclusivistas, ou seja, a salvação só existe nelas. E se alguém que é membro sair, então esse membro perde a salvação. E se alguém que não é membro quiser ser salvo, ele precisa frequentar essa seita. Veja, irmãos, o erro que é isso. Eles estão dizendo que a salvação não é por causa de Jesus, não é por causa do sangue precioso de Jesus Cristo. Para essas seitas, a salvação está nelas. E eles ficam se utilizando desse argumento para amedrontar seus membros. Olha, se você sair, você vai para o inferno. Você vai perder a sua salvação, pois só aqui é a igreja verdadeira de Jesus. Essas falsas igrejas que utilizam essa heresia, essa blasfêmia, para não perder seus membros, são seitas, não estão sendo bíblicas. Na verdade, estão indo contra a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo nos alertou sobre esse tipo de povo, sobre esse tipo de igreja, quando ele diz lá em Gálatas: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra de Deus ensina que a salvação está em Jesus, em crer no Senhor Jesus, na obra dele, em quem ele é. A salvação não é por obras ou por méritos. A salvação não está em igreja A ou B. A salvação não está em santos, muito menos em pastores. A salvação é em Cristo e o nosso próprio Senhor Jesus confirma isso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só essas palavras de Jesus já destrói toda a mentira dessas seitas. Somos salvos por Ele e nessa verdade temos que crer. Não dê ouvidos para essas seitas que dizem que se você sair delas ou se você não for desse lugar, você não vai ser salvo. Que ficam usando o medo para te aprisionar em seus sistemas diabólicos. Corra dessas seitas, corra o mais rápido que você conseguir. Fuja delas, não frequente. Procure a verdade na palavra de Deus. Procure segurança nos pés do Senhor Jesus. Irmão, se você está em um lugar onde diz que somente lá é a igreja verdadeira de Deus e que vivem pregando que a salvação se perde, fuja, saia, pois esse lugar não tem Cristo. Porque se tivesse, eles pregariam a verdade, ao invés de ficar querendo manter a igreja cheia por base do medo. Irmãos, a salvação não se perde. Se o seu Salvador for Cristo Jesus, a salvação não se perde. Aqueles que são genuinamente salvos por Deus perseverarão na fé até o fim de suas vidas e não perderão a sua salvação. Em outras palavras, se uma pessoa foi verdadeiramente regenerada e justificada por Deus, ela continuará crendo e vivendo de acordo com a fé até o seu último dia, até o dia que Deus a chamar, pois a salvação é obra de Deus e não do homem. Aqueles que perseveram, não perseveram por causa de suas forças, não é por esforço humano, e sim pela obra da graça de Deus. É Deus quem preserva e sustenta aqueles que Ele salvou. Como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Se Deus é quem garante a perseverança, então aqueles que Ele salvou têm a garantia de que sua salvação é segura e não será perdida. A perseverança na fé e na prática cristã é vista como uma evidência verdadeira da salvação. Aqueles que foram realmente salvos, eles estão sendo transformados pelo Espírito.
E isso é demonstrado através do seu modo de viver. Aqueles que verdadeiramente foram transformados pelo Espírito Santo demonstrarão isso através de um padrão contínuo de fé e obediência, embora não seja perfeita. Peço que você acompanhe comigo alguns versículos que nos assegura essa grandiosa verdade. Jesus afirma que todo aquele que o Pai lhe der virá a Ele, e Ele não perderá nenhum deles, mas o ressuscitará no último dia. Jesus diz que suas ovelhas ouvem a sua voz, e Ele as conhece, e elas o seguem. Ele lhes dá a vida eterna, e ninguém as arrebatará da sua mão. Em Romanos, Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Já em Filipenses, ele enfatiza que Deus completará a boa obra que Ele começou em nós. Deus confirmará os crentes até o fim, para que sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança em Cristo é uma âncora segura, firme para a nossa alma. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus não podem perder a salvação. E aqueles que saíram do meio do povo de Deus é porque nunca foram salvos. Como diz, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas isto aconteceu para que se manifestasse que não são todos os nossos. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Somente aqueles que estão firmados em Jesus Cristo estão seguros, e seguros para sempre. A salvação não se perde. Se o teu Salvador for Jesus, confie, creia e acredite que Ele é poderoso para te salvar. Por toda a eternidade viveremos ao lado dele. Então, se uma igreja fica amedrontando, dizendo que se você sair dela, você vai perder a salvação, aí não é uma igreja, é uma seita. Fuja. Se o lugar que você frequenta vive pregando sobre a perda de salvação, não creia, não creia. Porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa rocha, é a nossa segurança. É quem faz com que Deus nos ame, nos olhe como filhos e não como inimigos. Antes, sim, éramos inimigos de Deus, mas hoje não. Hoje não. Que Deus abençoe a vida de todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.